noite a todos. Eu me chamo João Trindade, sou desenvolvedor aprendiz aqui na Bluesoft, e hoje eu vou falar um pouco sobre técnicas de memorização voltadas para o estudo, que na verdade técnicas de memorização existem várias, né? Mas eu vou focar mais na parte de estudos mesmo. A importância disso é que hoje, com a volatilidade do mercado e o avanço da tecnologia, tornou muito importante o aperfeiçoamento contínuo. Inclusive, pós-pandemia, a gente sabe que o mercado ficou muito volátil, então o aperfeiçoamento contínuo é uma coisa muito importante hoje. E muitas vezes temos a necessidade de aprender algo do zero mesmo, seja uma ferramenta de trabalho, ou mesmo quando desejamos mudar para uma nova carreira. Quando queremos aprender algo novo apenas pelo prazer. E aí eu faço aquela pergunta: quem é que aqui que nunca estudou alguma coisa e passou, sei lá, 1, 2 semanas e mal lembrava do que tinha visto, às vezes não lembrava nem do nome do professor? E isso acontece porque o cérebro, ele prioriza as lembranças que são mais utilizadas. Então, se você vê alguma coisa, algum assunto, e você não revisa aquilo, você não repassa por aquilo, você acaba esquecendo, e isso é normal. E esse foi o estudo feito por Hermann Ebbinghaus, que é um filósofo alemão, que através de seus estudos, e inclusive ele fez os estudos com ele mesmo, inclusive, ele memorizava algumas sílabas e deixava passar alguns dias e ia vendo quais que ele conseguia se lembrar. Ele chegou os seus estudos, ele chegou à criação da equação da curva do esquecimento, que é a curva que mostra que a partir do momento que você estudou alguma coisa, após 1 hora que você tenha estudado aquilo, a sua retenção é de aproximadamente 58% apenas. Após 24 horas, essa retenção cai para 33%, após uma semana cai a 25%, e o mês ela vai chegar ao, no máximo, 21%. E aí eu te pergunto, tem alguma coisa que a gente possa fazer para mudar isso? E eu te respondo, tem. A repetição espaçada. Essa é uma técnica de revisões com espaçamento pré-definido, onde a gente pega aquilo que a gente estudou através de anotações e faz uma revisão rápida, com uma duração máxima de 10% do tempo da aula. Isso varia de pessoa para pessoa também. Tem pessoas que conseguem revisar sem nem precisar das anotações, aí no caso seria a recapitulação mental. E esse espaçamento das revisões, conforme os estudos dele, elas deveriam ser feitas a uma recapitulação mental logo após, ao término da aula, talvez 1 hora após a aula, você fazer uma recapitulação mental de tudo aquilo que você viu naquela aula. Um dia após a aula, talvez antes de iniciar, talvez seja até melhor, porque como o aprendizado ele funciona como se fosse uma escada, então você já trazendo para a mente aquilo que você estava estudando antes, talvez ajude você a entender algo novo. Após 1 semana, você faz outra revisão, e após 1 mês. Tem alguns estudos que falam também em fazer uma revisão após 6 meses daquilo que foi visto, mas boa parte da onde eu pesquisei, ela para em 1 mês mesmo. E esse aqui é um gráfico que mostra o benefício da repetição espaçada. Como vocês podem ver, ao você terminar a aula, a curva ela já começa a descer de forma vertiginosa. Quando você faz a primeira revisão, logo após a aula, você consegue chegar ao 100% de novo do que você aprendeu, e ela vai caindo, só que ela já não chega mais ao ponto em que ela chegaria antes. A mesma coisa, 24 horas depois, você consegue reter um pouco mais, chegando próximo dos 30%. Se você fizer uma revisão 24 horas após o que você aprendeu, a sua taxa de retenção já passa de, no máximo, 21% para aproximadamente 30%. 1 semana depois, você já consegue aumentar isso para quase 60%, e há estudos que dizem que se você fizer uma revisão após 1 mês, você consegue aumentar essa retenção para até 80% do conteúdo que você estudou. Aqui eu vou falar um pouco sobre o Tony Buzan, na verdade não sobre o Tony Buzan, mas é que eu vou entrar na parte de anotações. São 2 técnicas de anotações que eu gosto bastante, inclusive,
E Tony Buzan, ele era um psicólogo e escritor inglês, e ele foi considerado o inventor dos mapas mentais. E, inclusive, ele escreveu vários livros sobre essas técnicas de memorização, e ele era muito... ele era muito ligado à questão de uma anotação de forma irradiante. Ele dizia que quando você lê um texto de forma linear, o seu cérebro perde muito tempo para tentar encontrar as informações. Então, muitas vezes, não vale a pena você fazer uma anotação, um resumo, com várias folhas de algum conteúdo que você esteja estudando. Inclusive, aqui fala a respeito das anotações irradiantes. A que eu mais utilizo realmente são essas das palavras-chave, que também são conhecidas como gatilhos. Elas são um tipo de anotação também não lineares, e elas são rápidas de fazer. Isso facilita bastante na hora que você está tomando nota, vendo um vídeo ou algo do tipo. E tem os mapas mentais, que também são anotações não lineares, são visuais, para quem... que o cérebro, na verdade, ele entende melhor imagens do que palavras, né? Só que o mapa mental, ele não serve para você fazer na hora que você está vendo algo. Então, você teria que fazer uma anotação, mesmo que seja de palavras-chave, e depois transportar isso para um mapa mental. Talvez para você ter para fazer uma revisão posterior. Aqui eu trouxe um exemplo de palavras-chave. Não liguem pelo garrancho, não, porque essa letra aqui é minha. Isso aqui é um exemplo de como é uma anotação por gatilhos. Você pode ver que ela não é linear, e você consegue anotar as informações mais importantes que você assimila durante algum estudo, de forma que você consiga voltar e revisar elas o mais rápido possível. Com apenas uma folha e algumas palavras, você consegue puxar informações que provavelmente você esqueceria se você tivesse escrito um resumo. Até porque você teria que ler tudo de novo. Dessa forma, as palavras-chave, elas facilitam bastante na hora de você revisar. E aqui eu trouxe um exemplo também de mapa mental, que, como eu disse, é um pouco mais complexo, né? Você teria que realmente... A ideia original do mapa mental é você realmente criar um centro, onde seria o ponto focal do seu conteúdo, e através desse ponto focal você vai criando ramos e vai colocando como se fossem os galhos, né? Seriam as divisões daquele assunto que você está estudando. E ele, como diz o Tony Buzan, a ideia dele é você colocar desenhos, e a ideia é você fazer ele manualmente. Existem ferramentas para você fazer ele de forma digital, mas, segundo estudos, o ideal é você fazer de forma manual, pois isso faz com que seu cérebro absorva melhor a informação. E, bom, era isso. Obrigado a todos.